boas-vindas a mais um episódio do podcast Maraca. Eu sou Teia Capitânio e trago aqui um olhar sensível sobre a infância e a parentalidade. Como é que eu explico os privilégios para os meus filhos? Quero pedir licença para ampliar um pouco o tema, porque cada caso é uma casa, cada realidade é uma realidade, porém, é inevitável que ao longo da jornada as crianças se deparem com situações diferentes das suas. Pessoas com desafios de saúde, pessoas com desafios econômicos, alimentares, e surge na mãe e no pai essa angústia, né, de como é que a gente explica essa diferença. Então, eu queria falar não dos privilégios em si, mas do desenvolvimento dessa consciência social, né? Aí, para começar, eu devolvo essa pergunta para vocês, como uma autorreflexão, né, aí nas suas casas, de por que eu quero explicar para uma criança sobre os seus privilégios e desprivilégios? Cada um vai ter uma resposta, né? Quem tem esse anseio. E é muito legal investigar qual que é essa resposta, porque nosso objetivo é encontrar qual que é o centro, né? Do que você está preocupado, ou do que você está angustiado, ou do que você está querendo germinar nessas crianças. Esse assunto é muito amplo, né? E eu consigo imaginar, por exemplo, 3 situações onde uma mãe pode se preocupar com isso. Por exemplo, a gente saiu para passear e a criança viu moradores na rua ou outras crianças pedindo comida. E aí ela te pergunta, né? Por que, mãe, que eu tenho uma casa, uma comida e essa outra criança não tem? Pode ser uma situação, né? Ela se deparou com uma realidade concreta. Uma segunda coisa poderia ser, você sente que seus filhos não estão valorizando as coisas que eles têm, então não estão cuidando bem dos brinquedos, dos materiais, estão descartando as coisas muito rápido, estão pedindo coisas novas com muito fervor. Então seria uma outra coisa, né? Um gesto mais de cuidado, de responsabilidade sobre as coisas. Ou uma terceira situação é, não teve nada concreto acontecendo, mas eu, como mãe ou pai, estou ansiosa para que eles se tornem adultos responsáveis, sensíveis à diversidade e aos outros, e estou preocupada de cuidar disso desde agora. Então, os valores humanos que a gente está trabalhando nessas 3 situações são bastante diferentes, né? Por isso, acho que vale muito essa autorreflexão de por que eu estou preocupada com isso. E, de largada, colocar uma perspectiva de que a consciência social de privilégios e desprivilégios exige um desenvolvimento neurológico, emocional e de sensibilidade que a criança vai conquistar ao longo de muitos anos. Não é uma consciência social possível de se ter em profundidade, né? Antes da adolescência. Na adolescência isso começa, né? Então, antes dos 21 anos, essa é uma conquista. As crianças pequenininhas, né, antes da adolescência, elas são pouco localizadas em termos de geografia, espaço-tempo e estratos sociais. Elas são mais cósmicas, entre aspas, nesse sentido, né? Então, não dá para exigir que ela consiga ter essa consciência social. Isso é uma frustração certa para os adultos e adultas que tiverem essa expectativa. Porém, as bases, a gente trabalha nessa idade com as essências. A gente está trabalhando com um ser humano em desenvolvimento que está bastante puro em essência humana. Então, as bases que vão germinar lá na frente, numa consciência social profunda, vêm mesmo dessa idade. E as bases, elas estão relacionadas ao desenvolvimento da sensibilidade. É a sensibilidade que nos faz conseguir perceber a nós, ao outro, e então nos localizarmos em relação a isso. Alguns adultos têm dificuldade com isso, né? Que são as crianças. Então, a gente cuida, quando eles são pequenininhos, do desenvolvimento dessa sensibilidade com muito carinho, cuidando bastante do que eles têm acesso em termos de impressões que vão imprimindo nas memórias, na construção de imagens, de conceitos e de mundo deles, para que então, com esse cuidado inicial, eles tenham esse repertório interno bastante cuidado para se dialogar com o todo da sociedade, né? Ao passo que também
os estratos, os níveis sociais que representam a vida social para uma criança, eles vão crescendo. Como a pedrinha que você joga no lago, que vai formando aqueles círculos, um círculo aumenta, vai para o outro e está sempre um dentro do outro. O primeiro círculo social da criança pequena, assim, nos primeiros 7 anos de vida, é a família. Esse núcleo familiar é uma grande representação de estar em sociedade para eles. A família é um reflexo da sociedade e vice-versa. E tudo que a gente se preocupa e anseia que haja no futuro na vida dessas crianças em interação social, a gente tem um grande caldeirão de chances de trabalhar essas experiências dentro da nossa casa com eles. Então, por exemplo, a gente estava falando de privilégios e desprivilégios. Poxa, são inúmeras as situações onde isso acontece dentro de casa, privilégios e desprivilégios, tanto entre os seres humanos se relacionando, quanto entre os alimentos que estão no prato diante da criança. Como que a gente se relaciona com as preferências, com a diversidade que acontece na nossa própria casa, na nossa alimentação, nos nossos gostos, nos nossos hábitos, de pessoas convivendo sobre o mesmo teto. Como é que a gente se relaciona na escuta das necessidades dos outros e nossa, e nesse diálogo entre esses dois mundos. Tudo isso que acontece dentro da casa da criança é uma super escola para a compreensão da sensibilidade social. É muito mais importante para as crianças a gente cuidar com muito carinho do que emerge nas relações dentro de casa, do que a gente antecipar conceitos que estão distantes para eles, né? Relacionados aos privilégios econômicos que nós podemos ter, as diferenças entre a nossa realidade de outras famílias. Essa é uma coisa, né? Como a nossa família e os adultos dessa família lidam com a diversidade, que acesso a criança tem a essas diversidades, porque ela está numa fase de desenvolvimento de sensibilidade. Então, quando eu falo em diversidade, eu não estou falando só humana, também humana. Mas, por exemplo, diversidade de texturas, contato real com a natureza e os diferentes ciclos e as diferentes texturas que a natureza tem e as diferentes fases, por exemplo, que uma planta tem de florescer, de fenecer, de ressecar. Eu sei que pode parecer viagem para alguns de vocês, mas a natureza traz para as crianças as grandes verdades da vida e elas, no tato, no brincar, no comer, no sentir com o corpo, com a pele, vão construindo essas referências que vão ser essenciais para a vida social lá na frente. Eu estava falando desse núcleo pequenininho, família, para as crianças até os seus 7. E aí, quando a criança entra lá no ensino fundamental, nessa segunda fase, assim, entre o primeiro ano da escola até a adolescência, o grande caldo social para elas é a escola, né? São os amigos. E aí também não vão faltar situações de diferenças, de bullying, de conflitos, para trabalhar, edificar esses valores e gestos da alma humana que são fundadores da consciência social, né? Então, como é que eu lido com o fato que eu sou muito boa em matemática e o meu amigo não? E eu sou péssima na aula de música, mas o meu amigo manda muito bem. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente convive com essas diferenças? Como é que a gente cresce com as diferenças? Como é que a gente trata o diferente? Como é que eu cultivo na minha casa os gestos, então, de fazer algo para levar para alguém, fazer um bolo e oferecer a um amigo? Para algumas crianças, de aprender a se colocar. Esse é o novo círculo, né? Escola e amigos é o novo pano de fundo para quem tem filhos aí entre os 7 e os 14. E aí, quando eles entram na adolescência e também nessa transição para o ensino médio, aí sim a pauta social, ela abre uma janela de interesse, né, para os jovens. Então, já começa a ficar um pouco mais complexos os questionamentos. Poxa, eu gosto de carne, mas eu li e fiquei sabendo que comer carne em excesso está prejudicando o meio ambiente. O jovem começa a ter mais esse tipo de questionamento, né? Como é que fecha a conta para que seja bom para todo mundo? Ele traz mais essa força do idealismo. Não adianta ficar antecipando muito essas questões para as crianças mais novas. A gente não é linear, não é óbvio, né? O trabalho com as crianças, assim, a gente está trabalhando no sensível, na essência. Tá ficando um pouco mais longo do que eu gostaria, mas esse tema é bem complexo. Eu não queria terminar só com a reflexão, queria entrar nas dicas práticas.
Então eu vou falar 3 coisas bem rapidinhas. A primeira é assim, pensar sempre que a gente está fazendo um caminho com a criança de meu mundo, seu mundo, nosso mundo. E isso é em tudo, até assim, ela tá brincando, você quer que ela pare de brincar pra gente jantar e aquele caos da transição. Tudo é isso. Meu mundo, reconhecer o mundo da criança, falando ela em primeira pessoa. Poxa, ela tá no meio da brincadeira, né? Agora que o caminhão ia terminar de carregar terra para construir sei lá o quê. Isso é o que está acontecendo ali nela. Você também está fazendo esse exercício de se deslocar, reconhecer a brincadeira dela. Poxa, que legal! O caminhão está carregando a terra. Meu mundo. Seu mundo. Agora você vai trazer a criança e deslocar ela para o seu mundo. Poxa, filho, que legal! O caminhão está carregando a terra. Será que agora, enquanto a mamãe termina de apitar o barulho do forno, ele consegue descarregar aí num cantinho e estacionar? Avisa o caminhão que a gente vai jantar. Depende da idade, a linguagem, né? Eu tô bem mais acostumada com crianças mais novas, agora no momento, principalmente. Então, pronto, você se deslocou para o mundo dela, reconheceu a brincadeira e trouxe ela para o seu. Já falou que você tá com o forno ligado, que a gente vai jantar. E agora o nosso mundo é esse, a gente vai ter que se encontrar entre a brincadeira e o cozinhar na mesa para jantar. E você vai conduzindo essa transição. E isso, ao longo do dia a dia, acontece muitas vezes. Na escola, entre os conflitos das crianças e a mediação de um conflito, também é esse diálogo meu mundo, seu mundo e achar um caminho que seja nosso mundo. A gente esquece bastante, como adultos, de reconhecer o mundo da criança também. Às vezes a gente está com pressa, a gente quer conduzir alguma coisa e o nosso gesto de olhar para ela e adentrar o mundo dela antes de convidá-la para o nosso é um gesto que ela aprende a imitar. E é o gesto que vai fazê-la olhar para o outro na consciência social. Então a gente precisa olhar para a criança com muito respeito, com muita consideração, porque não tem como a gente exigir isso se a gente se colocar numa posição de privilégio absoluto como adulto, desconsiderando a posição dela, porque a gente está numa posição de privilégios, de poder, de conhecimento, de acesso às coisas como adulto. E a gente vai ensinar muito a ela sobre isso, de acordo com a forma como a gente trata elas. Essa é a primeira dica. A segunda, que a gente esquece muito, é cuidar da nossa fala quando a gente fala de outras pessoas, em toda e qualquer situação. Trânsito, por exemplo, tá lá no carro, um cara te fechou. É muito importante para as crianças, até para os adolescentes, ouvirem uma qualidade social na nossa fala que se preocupa com o outro e com a intenção do outro mais do que a ação. Isso é muito importante, a intenção mais do que a ação. Então, por exemplo, esse energúmeno me fechou e eu tô atrasada, percebe? Tô preocupada comigo e tô exaltando a ação dele. É bem diferente do que, nossa, essa pessoa me fechou, gostaria que ela tivesse me visto, né? Tá me atrapalhando, mas provavelmente ela tá com pressa porque tá atrasada para alguma coisa importante. Ou, nossa, filha, ele não deve ter prestado atenção no trânsito porque tá preocupado com alguma outra coisa na cabeça. Eu tô em voz alta, cuidando da minha fala, mas eu também tô ajudando a criança a ter um gesto interior para imitar, que é considerar o outro. Considerar mesmo o que será que está acontecendo com o outro. Intenção mais do que ação. A nossa fala é, em geral, muito ruim em relação às outras pessoas. E a terceira dica, e talvez a principal, é usar o tesouro do horário noturno, esse agora, por exemplo, antes de dormir. O ritual que vocês fazem com as crianças é um tesouro para desenvolver essas qualidades subjetivas de alma, de valores humanos que a gente está falando até agora. Antes de dormir, nas orações para quem faz esse tipo de gesto, ou na conversa, na hora de contar uma história, ter sempre um momento diário de agradecer pelo que a gente tem. Nossa, é tão potente se a criança puder fazer isso desde pequenininha, gente, porque a gente cultiva um hábito mesmo. Então, antes de dormir, fazer uma retrospectiva com eles do dia. Poxa, obrigada. Eu faço assim com meu filho. Obrigada, vida, por mais esse dia juntos. E aí eu passo com ele o que a gente fez, né? Poxa, hoje a gente conseguiu brincar com fulano. Hoje a gente foi nessa escola que é tão especial, né? Eu tô dando o exemplo da escola que a pessoa trouxe. Nessa escola que é tão especial, que eu tenho aula disso, aula daquilo.
ou hoje a gente pode passar o dia juntos, ou hoje você ficou com tal pessoa que foi muito cuidadosa, ou hoje vamos agradecer pela nossa saúde, por estar vivo, pelo ar que a gente respira. A gente sempre tem o que agradecer. E tem um livro bem bonito que chama Alma do Dinheiro, em que ela passou mais de uma década pesquisando a relação com esse fluxo de energia que a gente chama de dinheiro, com pessoas altamente privilegiadas e com pessoas em que vivem em situações de muita escassez. Enfim, ela fez muitas entrevistas e muitas pesquisas sobre essa relação, mas tem uma frase assim no livro que fala: quando a gente aprende a olhar para o que temos ao invés de o que não temos, a gente libera uma energia muito grande que é gasta quando a gente olha para o que não temos. Quando a gente aprende a olhar para o que a gente tem ao invés do que a gente não tem, o que a gente tem expande. E isso é uma verdade da natureza, né? Então, minha última dica é essa: toda noite, antes de dormir, agradecer pelo que a gente tem. É uma semente muito grande de consciência social e de consciência de privilégios para as crianças. E é sutil, né? É na linguagem delas. Este foi mais um episódio do podcast Maraca. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras mães e pais. Siga o podcast no Spotify e no YouTube para acompanhar os próximos episódios. E se você quiser conhecer mais do meu trabalho, meu Instagram é @teiacapitânio.